Olá a todos, tudo bem? Hoje eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta a você. Você mente? Você é uma pessoa que tem o hábito de mentir? O assunto do vídeo de hoje é sobre mentira. Quais as implicações que ela podem ter na nossa vida, tanto física, mental, quanto espiritual. Vai ser um vídeo bem interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vê que desde o início da história da humanidade, a mentira tem o seu lugar permeando toda a história e destruindo, trazendo amargura, ressentimento para muitas e muitas vidas e famílias. A própria palavra de Deus, a Bíblia, mostra desde o primeiro livro, que é o Gênesis, até Apocalipse, também esse tema, ele de maneira secundária, correndo paralelo com o tema principal da Bíblia. E que certamente Deus deu bastante importância para esse tema, colocando em um dos seus mandamentos uma advertência e um mandamento: não dirás falso testemunho. Então, meus amados, hoje eu quero falar sobre a mentira, o quanto ela pode ser danosa e o quanto ela pode ser uma erva daninha no seu e no meu caráter. Sabe por que eu abri o vídeo com a pergunta, meus amados? Porque, dependendo da sua resposta, você pode ter respondido mais uma mentira. Então, o objetivo desse vídeo é a gente analisar tanto na Bíblia, quanto no espírito de profecia e também o que os especialistas nesta área de comportamento humano falam sobre a mentira. E no final, eu quero fazer aqui uma síntese e um apelo, meus amados, para você que me escuta, para que, se você tem esse hábito terrível e danoso e nocivo de mentir, que você possa extinguir ele da sua vida hoje. Dessa forma, meus amados, vamos para a palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Salmos. Vamos para o capítulo 7 e o verso é o 14. Eu vou ler esse verso, meus amados, para vocês em duas versões. Pegue a sua Bíblia, eu faço questão que você pegue a Bíblia ou abra aí no seu dispositivo móvel, tá bom? E acompanhe a leitura. E eu vou ler nessas duas versões, a Almeida Corrigida Fiel, e vou ler na Bíblia Viva, porque ambas as traduções vão nos trazer reflexões e vai fazer a gente tirar lições aqui maravilhosas da palavra do nosso Deus. Vamos lá. Salmo 7,14. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Na Bíblia Viva, meus amados, nós temos o seguinte texto: o pecador cria e vai desenvolvendo um plano mau. Toma o máximo cuidado para preparar todos os detalhes. E afinal, acaba fazendo nascer a traição e a mentira. Na verdade, nós temos vários textos na palavra de Deus e a gente leu um deles em duas versões que mostra como é que funciona a cabeça de um iníquo, de uma pessoa que só pensa em maldades, como é que ela planeja. A palavra de Deus já deu uma pista para a gente, mas, meus queridos, eu e você, nós temos com certeza um objetivo em comum. Nós estamos em busca da santidade. Nós estamos em busca da perfeição cristã, sim ou não? Acredito que a sua resposta foi positiva. Então, meus amados, vamos lutar com todas as forças que nós temos para que esta realidade que a gente acabou de ver no texto não seja a minha e a sua. Contudo, a gente vê em toda a palavra de Deus grandes homens e mulheres de Deus mentindo. Nós temos lá no início Adão e Eva mentindo. A gente vê Abraão, a gente vê Isaac, a gente vê Rebeca e muitos outros personagens que a gente poderia citar. Inclusive, meus amados, se a gente vai ali para o tempo dos profetas, principalmente os tempos ali de Jeremias e Ezequiel, a gente percebe que naquele tempo era um tempo extremamente difícil para o povo de Deus. Era um tempo onde a desgraça, o pecado, a impiedade, o suborno, a mentira, a fraude era algo muito comum naquela nação, no povo de Deus, meus queridos. E não é um tempo muito semelhante esse atual que estamos vivendo? Pense e responda, meu querido amado irmão. Nós estamos em meio a uma situação, estamos afundados, imersos a informações inverídicas, falsas, completamente longe da realidade, e nós todos estamos enredados dentro desta realidade mentirosa. Se a gente percebe,
Muitos personagens bíblicos, sim, mentiram, mas venceram esse traço objetável de caráter e se tornaram homens santos e no final de suas carreiras puderam ter a sua coroa garantida, a sua salvação em Cristo Jesus. Não é isso que eu e vocês que estão a me escutar querem? Então, meus amados, eu quero trazer aqui para vocês um texto de Ellen White que vai fazer a gente pensar, principalmente, se você que está me escutando é mãe ou pai. Olha só esse texto, como ele é interessante e vai falar ao nosso coração. Pais, nunca mentir nem dizer uma inverdade por preceito ou exemplo. Se quiserdes que vossos filhos sejam fiéis, sede fiéis vós mesmos. Sede retos e firmes. Nem mesmo a menor mentira deve ser permitida. Se a mãe está acostumada a mentir e não ser veraz, a criança segue seu exemplo. Segue seu exemplo. Minha amada irmã, você que é mãe, e meu amigo e irmão em Cristo, você que é pai. Você acabou de perceber o peso que uma mentira que você praticar dentro do seu lar, que você proferir dentro da sua casa, pode ter um impacto extremamente devastador na vida da sua criança? Você percebeu, meus amados? A gente vê Isaac sendo negativamente influenciado pelo seu pai Abraão. A gente vê Jacó sendo profundamente influenciado pelo seu pai Isaac. E muitos exemplos que poderíamos dar. Eu mesmo já vi familiares queridos meus mentindo. Mas, meu amado, você que é mãe e você que é pai, faça uma autocrítica agora, diante de sua família e diante do nosso Deus eterno. E tome uma decisão, meu amado, se você está em débito, neste particular, que é sobre o hábito de mentir. E deixe esse pecado o mais depressa possível, para que não só você macule e suje a sua alma, como também a de seus queridos. Meus queridos amados irmãos, nós temos muitos exemplos que a gente poderia se apegar e trazer aqui como a título de ilustração, considerado pequenas mentiras, mas que, no final das contas, ele vai ser como um ato devastador e impactante para a mente de seus filhos, de seus pequenos. Então, meus queridos e amados, vamos meditar e não vamos brincar ou contemporizar com o pecado que há na nossa vida. O Espírito de Profecia também segue dizendo, meus amados, que um hábito isolado, ele não define o caráter de ninguém, mas sim a condescendência com os mesmos. Isto é, não vai ser por uma mentira que você praticou que você vai perder o céu, mas pode prejudicar seu filho. E não vai também deixar de ser pecado, meu querido. Mas não é por esse pecado que você vai perder sua salvação eterna. Contudo, se você acariciar e gostar do hábito da mentira e condescender com ele, isto é, continuar praticando, a sua alma corre um alto risco de se perder. Um alto risco de perdição, meu querido. A gente vive numa sociedade hoje completamente mentirosa em seus atos, em suas escolhas, em suas opiniões. Por quê? Porque muitas já começam mentirosas desde pequeno pelo exemplo, conforme a gente viu. Outras aprendem coisas completamente mentirosas, como a questão da evolução, que Deus não existe, que Deus é tirano, que Jesus não vai voltar, e entre outras falácias muito bem engendradas para enganar. Com isso, eu quero fazer com que você que está me escutando seja a diferença. Seja aquele que vai se posicionar ao lado da verdade, custa o que custar, mesmo que caiam os céus, mas você vai se manter firme como um baluarte do lado da verdade. Sempre do lado da verdade, meu querido. Pensando nisto, meu amado, eu quero trazer aqui para vocês algumas considerações
de um grande especialista chamado George Frey. Ele é um grande estudioso do comportamento humano, já trabalha na área criminalista há pelo menos 30 anos. E eu quero trazer aqui algumas considerações que ele fala sobre mentira. E é aí onde eu faço a relação entre mentira e saúde. E eu quero muita atenção de vocês daqui para frente, meus amados, para eu explicar esses detalhes aqui para vocês. Tudo bem? A gente já falou um pouco da parte espiritual, agora vamos falar da parte física e emocional. Tudo bem? George Frey diz que existe pelo menos 3 tipos de mentira: as inofensivas, as ofensivas e a patológica. Vamos entender cada uma delas? As inofensivas, meus amados, é aquela que a maioria de nós tem o hábito de fazer diariamente. Que tipo de mentiras são essas, meus amados? Aquelas mentiras tipo: olá, tudo bem? Estou muito bem. E na verdade você não está. Alguém chega na sua casa e diz assim: olha, estamos passando aqui recolhendo alguns donativos aqui para a minha igreja, ou eu sou uma pessoa necessitada, você poderia me ajudar com algum quilo de alimento? E você responde: ah, no momento eu estou sem nada em casa, sendo que você tem. Era melhor você responder: não, eu tenho alimento, mas está contadinho para o uso da minha família. Mas não mentir. Isso são mentiras um tanto quanto inofensivas, porque aquela pessoa ela não recebe de você, mas recebe de outro, e você mente, às vezes inadvertidamente, mas caiu no pecado da mentira. Certo, meu amado? E muitos outros que muitas vezes você está um tanto quanto indisposto e a pessoa chega para você pedindo, solicitando algo de você e você diz: não, eu estou com dor de cabeça. Na verdade não é dor de cabeça, você está só indisposto, ou você não está querendo fazer aquilo que a pessoa está lhe pedindo e você inventa. Ele julga, né, como pecados inofensivos. E tem a segunda categoria, que é os pecados ofensivos. Esse tipo de pecado, ele já mostra que é um pecado que já é um pecado mais danoso, mais nocivo para a sociedade que está ao nosso redor e para você mesmo. É um tipo de pecado onde você quer tirar vantagem ou induz e leva aquela pessoa a erros. Certo? Esse é o pecado ofensivo, a gente vai poder aprofundar ele um pouquinho mais daqui a pouco. E temos o terceiro, que é o pecado patológico, que dentro da ciência existe nome para quem mente constantemente, que é a mitomania. Eu quero me fixar aqui, meus queridos, em 2 tipos de mentiras, que é a que mais comumente prejudica e traz distúrbios para a sociedade, que é a patológica e a ofensiva, certo? A ofensiva, geralmente, irmãos, ela é acompanhada de transtornos, outros tipos de transtornos psicoemocionais, como depressão, ansiedade, toque, esquizofrenia, sociopatias, como síndrome de borderline, psicopatia e entre outros. Entre outros que a pessoa que desenvolve essas patologias com certeza vai ser um mentiroso. Um mentiroso ofensivo, dentro da categoria das mentiras ofensivas. Já o mentiroso patológico, ele propriamente não é uma pessoa mau, iníqua, que está pensando sempre em levar vantagem sobre o outro. Não. Geralmente, segundo esse psicólogo, o mentiroso patológico é aquele que tem baixa autoestima, não tem uma alta identidade e quer se sobressair com alguma mentira, geralmente contando vantagem para si mesmo. Esse geralmente é o perfil do mentiroso patológico, o mitomaníaco. Tudo bem, pessoal? Agora, uma coisa certa, todos os mentirosos patológicos que porventura possam estar me escutando, meus queridos, saiba que existe tratamento. Procure um bom psicólogo que tenha experiência no assunto e também um terapeuta naturista, que pode fazer muito por você. Pode sim, meus amados. Procure e você vai ver que tipo de planejamento um terapeuta pode te ajudar neste sentido. Tudo bem? Assim, veja bem, mentirosos, inofensivos, ofensivos e patológicos. Os inofensivos, ficou bem claro, acredito eu, são mentirinhas mais cotidianas, inadvertidas, que a gente fala às vezes até sem pensar. Mentiras ofensivas que queremos tirar vantagens do outro e que maculam grandemente nossa alma. E a mentira patológica, que já é uma doença, que inclusive, meus queridos, o Dr. César Vasconcelos, eu vou colocar aí na tela um livro que ele escreveu
alguns anos atrás, que é chamado Consultório Psicológico, a qual eu indico a todos vocês que estão me escutando. Esse livro, eu vou falar um pouquinho dele, eu já o li há mais de 15 anos atrás, mas eu lembro bastante coisa dessa literatura porque me impactou muito. Esse livro é dividido por seções, meus amados. O Dr. César Vasconcelos, ele teve a brilhante ideia de pegar cartas que ele recebia de seus clientes e, obviamente, fazia um tratamento clínico com aqueles clientes, psicológico, e ele trouxe a lume, trouxe ao conhecimento do público em geral esses casos, claro, conservando a identidade de seus pacientes. Meus amados, é uma literatura incrível para quem quer se conhecer, conhecer o que está acontecendo de errado na sua família e no seu casamento. Eu recomendo demais. Leiam esse livro, ele está aí na tela. Procurem na CPB. Se vocês não acharem na CPB, procurem no estante virtual. Com certeza vocês vão encontrar também. Tudo bem? Neste livro, tem uma coisa que o Dr. César Vasconcelos fala sobre mentira que me impactou muito. Ele fala no livro, meus amados, que existem certos tipos de pessoas que com certeza está no campo patológico, já tem um hábito tão constante de mentir que isso pode interferir e pode alterar a sua genética. Isto é, alterar a expressão gênica daquele indivíduo que mente. Para você ver até que dimensão o hábito de mentir pode ir, meus amados. E depois que alterar a genética, meus amados, eu posso dizer com toda segurança, apesar de não ser da área, mas fica muito e quase impossível uma cura mediante as técnicas que são conhecidas hoje. Aí só resta uma saída: milagre. Milagre. Então, meus queridos, se hoje você luta com essa mácula que às vezes ninguém conhece, só você, mas você já é o suficiente para perceber o quanto esse pecadinho, que para alguns é pecadinho, mas à luz da Bíblia e do Espírito de profecia é um pecado tão grave como qualquer outro, chegou o momento, meus amados, de você encarar esse problema e resolvê-lo em nome de Jesus. Vocês conheceram hoje um pouco do que a Bíblia e o Espírito de profecia fala. Foi claro que foi algo bem sintético, mas o apelo fica, meus amados, para mim e para você. Porque, respondendo à pergunta do início, meus amados, todos mentem. Todos mentem. Seja no campo inofensivo, ofensivo ou patológico. E se você disser que não mente, você está indo também contra a palavra de Deus, porque todos são mentirosos. Ah, Gladys, mas isso era quando eu era do mundo. Mas será que quando você não se converteu, você não praticou e não cometeu nenhum tipo de pecado relacionado à mentira? Se não, meus parabéns, meu querido amado irmão. É um caráter invejável e eu não estou falando isso com ironia, não. Pode ter pessoas sim, pode. Mas uma coisa certa, a gente desde pequeno, desde criança, nós temos a inclinação natural à mentira. Cabe eu e você buscarmos a restauração por meio do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso companheiro, aquele que vai nos dar força e poder para vencer não só esse, o pecado da mentira, como qualquer outro. Que Deus possa te abençoar e te guardar, faça resplandecer o rosto divino sobre ti, meu amado. Que Ele te dê a bênção da paz e te liberte de todo o pecado que possa haver ainda em sua vida. Amém? Te aguardo no próximo vídeo. Foi um prazer estar com todos vocês.